Bom, sejam muito bem-vindos a mais essa análise. Pensa bem naquela sensação clássica e, vamos ser sinceros, um pouquinho aterrorizante, né? Aquela de voltar de uma viagem incrível, abrir as malas e, do nada, dar de cara com uma fatura de cartão de crédito que assusta qualquer um. A nossa meta aqui hoje é mudar completamente essa mentalidade, para que isso nunca mais aconteça com a gente. Sabe, a ideia de que viajar ao mundo é só para quem tem limites altíssimos no cartão, isso é um mito super perigoso. Tratar a viagem como uma compra por impulso é praticamente a receita certa para o desastre. Então, o que a gente vai explorar hoje, passando por esse material, é justamente como quebrar essa ilusão. A gente vai montar o que chamamos de arquitetura financeira do viajante. Uma estrutura prática, super sólida, que traz liberdade de verdade, sem aquelas amarras absurdas dos juros. Então, vamos mergulhar nisso de cabeça. O grande vilão de qualquer planejamento é o famoso parcelamento infinito. Essa é, sem dúvida, a armadilha mais cruel do dinheiro emocional. Acontece que a adrenalina de fechar um pacote de viagem acaba mascarando totalmente aquela dor real que vai bater nos próximos 12, 24 ou, sei lá, 36 meses. É um ciclo super tenso e punitivo. A emoção bate, o cartão passa, a memória é criada, legal. Mas aí a pessoa volta para casa e passa anos pagando por algo que já acabou. É muito louco pensar que tem gente hoje ainda pagando por aquela viagem para a praia lá de uns 3 anos atrás, que as fotos já estão até perdidas no fundo do celular. Isso vira uma prisão mesmo, uma dívida interminável que trava qualquer novo destino. É literalmente pagar hoje por uma alegria rápida de anos atrás. E isso nos leva à primeira parte da nossa análise, o falso financiamento da felicidade, um erro muito comum e super perigoso. E isso que a gente está vendo ilustra de forma brilhante o contraste entre aquele pensamento antigo e a nova filosofia que a gente precisa adotar para ontem. Hoje em dia, tem uma tentativa quase desesperada na nossa sociedade de financiar a própria felicidade. Um dia ruim no escritório, por exemplo, rapidinho vira uma compra por impulso no shopping, como se fosse um curativo temporário, sabe? O consumo virá remédio rápido para a frustração. Mas a realidade de quem viaja de verdade funciona numa frequência totalmente oposta. A regra de ouro aqui, o nosso grande pilar, é muito simples. A jornada não começa no portão de embarque. Viajar começa muito antes da passagem. Essa é a grande virada de chave. A experiência nasce lá atrás, na mesa de planejamento, naquelas pequenas renúncias do dia a dia preparando o bolso para a aventura não virar dor de cabeça. E para entender por que esse preparo costuma falhar tanto, a gente tem que olhar para essa barreira invisível. O dinheiro emocional age ali na surdina. É aquele gasto feito sem pensar 2 vezes, movido só por frustração, por tédio ou até por aquela euforia de sexta-feira à noite. Ele é o combustível principal das compras por ansiedade. E olha só que fato chocante que pouca gente percebe. Gastos pequenos e diários, tipo pedir um delivery só por preguiça de cozinhar ou comprar coisinhas supérfluas na internet para aliviar o estresse, isso pode facilmente somar o valor de uma passagem internacional no fim de um ano. Acredite se quiser, o dinheiro que deveria estar rendendo para o verdadeiro objetivo acaba vazando por essas rachaduras invisíveis do cotidiano. É isso que ergue um muro gigantesco entre o sonho de viajar e a vida real. Bom, vamos avançar um pouquinho e ver como isso se constrói na prática. Parte 2. O custo real da viagem. Aqui a gente vai estabelecer a meta financeira de verdade. Agora, o que é super interessante sobre esse conceito é como a meta financeira precisa ser dividida de um jeito bem equilibrado e, o mais importante, totalmente inegociável. Para não gerar aquela dívida tóxica, a meta tem que cobrir 4 fatias que são a base de tudo. Primeiro, a passagem, que é meio óbvio, né? Depois, o hotel, que é a nossa base de descanso e segurança. Em terceiro, a alimentação, um ponto crucial e que sempre, mas sempre mesmo sai mais caro que o planejado. E por último, o pilar mais esquecido de todos, o fundo de emergência. E detalhe importantíssimo aqui, fundo de emergência não é para comprar lembrancinha de última hora no aeroporto, tá? É para perrengue real de saúde ou logística. Esses 4 pilares são 100% obrigatórios. Se um deles ficar de fora, na base daquela promessa furada de depois eu vejo como pago o cartão, a porta para a dívida emocional já está escancarada. A verdadeira arquitetura financeira exige tudo isso provisionado antes mesmo de colocar o pé no avião. E chegamos na parte 3, o método de arrecadação. Afinal, como de fato juntar esse dinheiro? Lembrando da nossa regra principal, viajar começa antes da passagem. Aqui a gente tem um manual prático da coisa. Se a jornada começa antes, de onde tirar o dinheiro sem depender de crédito? Passo 1. Cortar os gastos invisíveis. Aquela assinatura de streaming esquecida há meses, as taxas de banco que a gente simplesmente ignora. Passo 2. Vender coisas paradas. É hora de transformar aquele violão que só junta pó no canto da sala ou aquela roupa no fundo do armário em euros ou dólares. Capital ocioso tem que virar fundo de viagem. Passo 3. Fazer uma grana extra.
Usar alguma habilidade no tempo livre para dar um belo empurrão na arrecadação. E aí vem o passo 4, que é o grande pulo do gato do sistema. Guardar semanalmente. Não por mês, mas por semana. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro se beneficia muito com pequenas vitórias constantes. Guardar um pouquinho a cada 7 dias dá aquela dose de dopamina, aquela sensação incrível de progresso. Funciona muito melhor do que aquela tarefa frustrante de tentar tirar um pedação do dinheiro no final do mês, quando o salário, na verdade, já evaporou. E para fechar o nosso raciocínio, vamos para a parte 4. A raiz dos gastos emocionais. É hora de encarar a origem real do problema. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: tem gente pobre porque ganha pouco, e tem gente pobre porque gasta emocionalmente. Essa distinção simplesmente muda tudo que a gente sabe sobre finanças pessoais. Tudo culmina nessa reflexão tão profunda. A primeira pobreza descrita aqui, ela é sistêmica, né? É uma questão muito complexa de falta de recursos, de falta de oportunidade, de desigualdade. Mas a segunda pobreza, essa é totalmente comportamental. É a pura falta de uma arquitetura financeira. É fazer aquela escolha, quase sempre sem perceber, de trocar um planejamento grandioso e uma memória que vai durar a vida toda por um conforto emocional de só 5 minutinhos dentro de uma loja. Superar esse comportamento é exatamente a linha que separa o sonho que vira uma realidade palpável daquele sonho que vira um pesadelo se arrastando na fatura do cartão. E sabendo de tudo isso, fica a grande decisão final. O conhecimento agora está aí, posto de um jeito claro, metódico e prático. Se a grande verdade é que a viagem sempre começa antes da passagem, as escolhas que a gente faz hoje é que vão inevitavelmente definir o nosso amanhã. Será que aquele ciclo super estressante do parcelamento infinito vai finalmente ficar no passado? A próxima grande aventura vai ser construída num planejamento sólido, com os 4 pilares garantidos, ou vai ser só mais uma dívida impulsiva disfarçada de recompensa? A escolha de como explorar esse mundo, se com liberdade real com correntes financeiras, começa exatamente agora. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a nossa próxima exploração de ideias.